Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, guardando, livrando de todo mal, nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu comecei a fazer um estudo aqui sobre batalha espiritual e ficou um pouco longo, não é? Pelo que vi aqui, irá cerca de 6 estudos. Então, quero pedir aos irmãos que tenham um pouco de paciência para que assista do início até o fim. É um pouco longo, mas vale a pena. Vale a pena porque tem muitas coisas que nós praticamos e que nem imaginamos que estamos praticando esses atos, estas coisas, e permitindo que o inimigo esteja em nós, ou pelo menos bem perto de nós. Os irmãos sabem, os amigos, que Satanás ele habita na região das trevas, ele não vive na luz, ele só vive nas trevas, não é? Muitos cristãos perguntam se o diabo está na terra ou no inferno, se ele pode habitar em cristãos ou somente no mundo. O fato é que o diabo está nas trevas. Onde há trevas espirituais, ali está o diabo. Por exemplo, quando morre um cristão, abre-se uma janela no céu e vem um raio de luz para buscar aquele espírito e aquela alma. É tanto que parece que estava sorrindo, porque a alegria da pessoa em ser levada ao céu. O anjo chega, dá-me tua mão, o Senhor está precisando de ti. E pega na mão e vão subindo, e aquele raio vai se recolhendo, que somente aquele que está moribundo, morrendo, é que sente e vê até o final. Enquanto que os outros é uma porção de coisinha querendo puxar para debaixo da terra. Quem assistiu Ghost do Outro Lado da Vida tem um exemplo real do que acontece. Só que aquele filme é espírita, mas a realidade é aquela mesma. É aquilo que acontece. Para muitos, o termo batalha espiritual introduz uma nova, mas não bem-sucedida dimensão em sua experiência cristã. A ideia de encarar espíritos maus em batalha é um conceito duvidoso. Sim, é duvidoso, mas especialmente por chegarmos a Jesus como ovelhas perdidas e não como guerreiros. Afinal, meus irmãos, alguns poderão nunca iniciar uma batalha espiritual, mas todos nós precisamos encarar o fato que o diabo começou uma batalha contra nós. Portanto, é essencial para nosso bem-estar com conhecimento básico e discernir as áreas da nossa natureza que estão abertas ao ataque satânico. Judas nos diz: e os anjos que não se conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas, para juízo do grande dia. Aqueles demônios mais violentos, mais destruidores de almas e espíritos de pessoas, estão aprisionados. Ainda em Judas 1,6 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer ao vosso pai.
o diabo, é aqueles que perseguem os cristãos, mesmo sabendo que os cristãos estão certos, mesmo sabendo que o cristão é o caminho certo, mas ele não aceita. É importante que você conheça. É vital, muito vital, reconhecer que as trevas para onde Satanás foi banido não estão limitadas às áreas fora da humanidade. Ele é o príncipe deste mundo. Ao contrário do que não conhece, aqueles que não conhecem Jesus. Nós somos libertos do território ou do reino das trevas. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Deus, pelos profetas e, por último, pelo seu próprio Filho. Não estamos enlaçados em trevas. Se nascemos da luz, mas se nos tornarmos as trevas pela intolerância ou pela tolerância do pecado, ficamos vulneráveis aos ataques satânicos, onde há desobediência voluntária à palavra de Deus. Aí há várias trevas espirituais e potencialmente nas atividades satânicas. Por isso Jesus nos exortou e continua nos exortando. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não se apague. Esta luz, que é o Espírito Santo que está em nós, não se apaga. Mas é preciso que nós nos conservemos na doutrina, na fé e no caminho estreito e espinhoso que nos leva à salvação. Amém? Lucas 11:35 e Lucas 3:6 diz: vê, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas. Sê, pois, todo o corpo luminoso, não tendo trevas nele, em parte alguma. Há uma luz em você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Em Salmos diz: tu és a luz dos meus caminhos, a luz que ilumina os meus passos e os meus pés. Ainda em Provérbio 20:27 ele diz: não, o seu espírito, iluminado pelo Espírito de Cristo, se torna lâmpada do Senhor, através da qual ele sonda o seu coração. Há realmente, meu amado, uma irradiação santa que envolve os cristãos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. É verdade. Só nós sabemos que é a verdade. Mas, quando nós nos agasalhamos ao pecado, aceitamos o pecado em nós, quando nós deixamos e permitindo que ele entre em nossas vidas, aí então nós estamos em situação muito delicada e infeliz. É preciso que nós estejamos com a lâmpada do Senhor, através da qual ele nos sonda em espírito. Mas a luz que está em você, a luz que está em nós, se nós permitirmos, esta luz vira trevas. Porque Satanás tem acesso legal dado por Deus para habitar nas regiões de trevas. A maior revolta de Satanás, primeiro, ver um crente, ver um cristão orando, ver um cristão se humilhando. A humildade é a fortaleza dos santos. A oração é a comunhão com o Espírito e com Deus. Satanás teme a virtude, ele tem horror à humildade e odeia mesmo quando vê um crente humilde. Quando ele vê alguém humilde,
até se arrepia. Seu cabelo fica em pé quando os cristãos se ajoelham para orar, pois a humildade e a rendição da alma a Deus é odiado por ele. O diabo treme diante da humildade, diante de Deus, porque nas mesmas áreas onde ele tinha acesso, ali está só o Senhor. E Satanás se atemoriza diante da luz de Deus que habita nos servos do Senhor. É preciso vencer, é preciso ser vencedor. Satanás teme a virtude, tem horror da humildade e odeia. Quando se vê alguém humilde, ele fica revoltado, meu irmão. Vamos nos lembrar de que na queda do homem no jardim do Éden, o julgamento de Deus contra o diabo foi que ele ia comer pó. Do homem, Deus disse, tu és pó. Gênesis 1, 14 a 19. A essência da nossa natureza carnal, de tudo o que é carnal em natureza, o pó. Precisamos entender esta ligação. Satanás se alimenta da nossa natureza terrena, carnal, que é o pó. E para o pó nós tornaremos. Ele come daquilo que negamos a Deus. Ele come daquilo que nós, por nossa própria vontade e por falta de conhecimento, nos afastamos de Deus. E no lugar que Deus não está, ele habita, ele domina, ele faz o que quer. Esta é a verdade. E nós temos que lutar contra ele, para que não sejamos tragados. Temos que encarar o fato de que um aspecto de nossas vidas, nossa natureza carnal, será sempre alvejada pelo diabo. E estas áreas carnais dão a Satanás uma avenida de acesso para minar nossas orações e neutralizar o nosso andar com Deus. É preciso andar em comunhão com o Espírito Santo e não abrir a guarda para que Satanás não tenha lugar em nós que somos lavados pelo sangue de Jesus. É preciso, antes de nos lançarmos em luta agressiva, precisamos reconhecer que muitas das nossas batalhas são meras consequências de nossas próprias ações. Quando fugimos da responsabilidade que temos com Deus, estas coisas acontecem e nos levam, se não abrirmos os olhos em tempo, à perdição. Vejam bem, antes de nos lançarmos nesta luta, precisamos reconhecer que muitas de nossas batalhas são meras consequências de nossas próprias ações. Somos nós mesmos que criamos as situações difíceis de doença, de aborrecimento, de perseguição, porque nós cedemos e fugimos dos princípios que têm nos ensinados através dos profetas e dos apóstolos. É preciso ser vencedor. Para guerrear e se ter vitória, temos que separar o que é da carne e o que é do diabo. Um certo pastor morava com uma esposa num lugar onde um lindo cardeal fez o seu ninho. Os cardeais são muito territoriais e lutam intensamente contra cardeais intrusos. Ele tinha uma van, um carro, e com grandes espelhos laterais, até o para-choque era cromado. Uma vez por outra, certo dia, quando observava o cardeal atacar o espelho, ele observou, e o pastor ficou pensando, que bobinho, seu inimigo é o seu próprio reflexo. Imediatamente o Senhor falou ao seu coração. É assim também. São muitos os dos seus inimigos que eles são o reflexo de você mesmo. Você mesmo criou para você esta situação. É preciso você conhecer o Deus que você tem para não entrar nessa, não haver confusão, não haver desequilíbrio no seu proceder e no seu
viver. Antes de qualquer estratégia para atacar Satanás, precisamos ter a certeza que nosso real inimigo não é a nossa natureza carnal. Pergunte-se, pergunte. As coisas que nos oprimem hoje não são a colheita do que plantamos ontem. O que você plantou? Evangelizou? Orou? Leu a Bíblia? Fez alguma coisa em prol de alguém? O Evangelho santo e puro de Jesus é que nos faz ser fortalecidos e mais que vencedores. Lembre-se do que Jesus ensinou. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que se você não sair de lá enquanto não pagar o último centavo, o juiz só solta depois da pena cumprida. Mateus 5, 25 e 26. Meu amado, é preciso conhecermos, é preciso sabermos, para que não tenhamos surpresa quando o dia do arrebatamento chegar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que erga sua mão sobre a nossa cabeça e nos dê paz, felicidade, harmonia, luz, e que sejamos realmente fiéis à sua palavra e que jamais nos deixemos levar por palavras vãs, inúteis e fúteis, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus continue nos abençoando na pessoa do Espírito Santo abundantemente. E os santos dizem amém, em nome de Jesus.